Bom dia, uma nova semana, um novo dia. E eu desejo para você, nessa semana que inicia, o tema dessa live: fé, esperança e amor. Exatamente. Vou colocar uma música para a gente se conectando e já iniciamos. Bom dia, Lu! Bom dia, Júlia! Bem-vinda! Bom dia, saudade, mulher! Bom dia! Bom dia, Adriana. Bom dia, Fran. Bom dia, Flávia. Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Lu. Bom dia, querida. A Flá tá sempre aqui, né? Bom dia, Sibeli. Vão colocando a cidade que vocês são. Quando fizer sentido de colocar algo durante a live, sinta-se à vontade. Talvez a sua frase, o que você tomou consciência, o que fez sentido para você vai ajudar outro também. Fé, esperança e amor. Será que temos mesmo fé, esperança e amor? De que adianta um se não temos o outro? Não é mesmo? Então hoje nós vamos falar sobre fé, esperança e amor. E eu te pergunto, você tem fé? Você tem esperança? Você tem amor? Você se ama, ama a Deus e ama o outro? E com relação à sua fé? Onde você deposita a sua fé?
a própria ciência já reconhece que todos nós precisamos ter fé. Bom dia, Gil. Precisamos ter fé, já é reconhecido isso pela ciência. Isso é maravilhoso, né? Eu falo que a gente nasce, né? Deus nos criou, já vem no nosso DNA essa necessidade de buscar algo além, de se agarrar em alguma coisa. É uma sede insaciável por algo maior, superior, por Deus. Então isso já é nato na nossa natureza humana. Respeitando a tudo e a todos se diverge da opinião, mas a ciência já trouxe isso. Sim, porque não estamos aqui só. Yes, bom dia! Olha só, viu? Que bom! É sobre isso mesmo, viu? Então vamos falar novamente. E Deus é esse alicerce. Deus é esse algo maior. Não importa se você chama Deus, Jesus, universo, criador de tudo que é, não importa, mas nós temos a necessidade intrínseca de se agarrar a algo. É algo que a gente não vê, mas nós sentimos. Quem nunca foi tomado por um arrepio no corpo, por um frio na barriga, por uma sensação diferente? Espírito Santo está falando contigo. Deus está agindo em você. Então nós temos essa sede. Que bom, Flávia, você é de Paranavaí, não sabia. Bem-vinda. Eu falo aqui, coloquem a cidade da qual vocês são. O que fez sentido para vocês, escrevam nesta live, porque às vezes vai fazer sentido para o outro também. Então virou algo, vem aqui e coloca. Vamos ser esse instrumento de levar adiante aquilo que virou hoje. Bom dia, Ju, que bom você aqui, bem-vinda. Então nós temos essa sede de Deus, isso está no nosso DNA, isso a ciência já trouxe para nós, glória a Deus, né? Eu sempre acreditei, mas quando vem a ciência, daí é bom, né? Porque não precisamos mais discutir sobre, né? Mas para essa sede ser saciada, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos realmente estar conectado a Deus. E como nós fazemos isso? Através de um alicerce composto por 3 pilares, um tripé: fé, esperança e amor. Então nós precisamos sim nos alicerçar nesses 3 pilares. Por isso que eu comecei a live perguntando: e aí, como que tá a tua fé? Como tá a tua esperança? Como tá o teu amor? De nada adianta ter fé se não temos esperança e amor. De nada adianta ter esperança sem amor e fé. E de nada adianta ter amor e não ter fé nem esperança. Então, como estão esses 3 pilares na sua vida? Fé, esperança e amor. Eles são fundamentais para nós. Por isso que muitas vezes, olha lá, Gil, Santo Antônio de Poços, São Paulo, que maravilha! Nós precisamos ter esse alicerce com Deus, ou a gente se sente fraco. A gente sente uma vida desmotivada, uma vida sem propósito. Por isso da importância desses 3 alicerces: fé, esperança e amor. E essa tríade, 3 palavras, ela vem em inúmeras passagens bíblicas, né? Aqui eu tô falando desses 3 pilares: fé, esperança e amor, mas temos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos muitas coisas em qual usamos o número 3. Bom dia, Cris, bem-vinda. Hoje eu vou falar especificamente da fé, esperança e amor. Daí vamos para a reflexão. Onde a sua fé está pautada? Onde você deposita a sua fé? Onde está o seu foco? Bom dia, mãe. A sua fé está pautada na religião ou no evangelho?
Bom dia, Kelly. Bom dia, Cris. A sua fé está pautada em Jesus ou na religião? E não estou aqui para criticar religião nenhuma. Eu só estou dizendo onde está pautada a sua fé. E por que eu trago isso, que eu achei magnífico, que eu li aqui, que vem de encontro ao que eu sempre acreditei. Se a sua fé está pautada só numa religião específica, o seu foco acaba sendo você, a sua piedade, o seu esforço, as suas preferências, as suas ações. Se a sua fé está pautada no Evangelho, que é Deus, seu foco é em Deus, é no amor de Deus a nós, é na sua graça, é no plano redentor dele, é no sacrifício dele, é no perdão dele. Por isso que eu falo, onde está a tua fé? A minha fé, ela não pode estar na religião, ela tem que estar em Deus. Sim, porque foi Ele que deu a vida para nos salvar, que colocou o Filho dele aqui no mundo e que nos salvou. Então a minha fé tem que estar pautada em Deus. Porque muitas vezes a gente se depara com crenças religiosas, com dogmas, que em vez de nos conectar mais a Deus, nos afasta de Deus. Então, é em Deus que eu preciso acreditar. De nada adianta você frequentar algo e sair de lá e estar julgando o outro. E estar dizendo que Deus não te ajuda, que Deus faz isso, porque você não acredita mais nele. Onde está a tua fé? Ela precisa estar em Deus. E Deus é fé, esperança e amor. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus do impossível. Deus é bom o tempo todo. Bom dia, Fer. Que bom você aqui. Bom dia. Então, qual que é a tua escolha? Ou você deposita sua fé em Deus, ou você deposita na religião. E não estou dizendo que não é para você frequentar a religião que você segue. Não. É só sobre a sua fé. A minha fé não pode estar pautada em algo específico aqui, concreto. É algo lá, ó. Eu me conecto com Deus através da minha essência. Que Ele habita em mim. Então, é um tema profundo, mas de suma importância, porque se a ciência já falou que a fé todo mundo precisa ter, é a fé o quê? É a fé nesse algo que a gente não vê, mas que a gente sente e que a gente sabe que habita em nós. Por quê? Por que a fé em Deus? Porque a vida não é sobre mim, não é só sobre você. A vida é sobre Deus e sobre todos nós. Por isso que eu me encantei tanto pelo sistêmico, porque ele traz isso, é o todo. Não somos peças separadas, somos peças de um grande quebra-cabeça dessa humanidade. Por isso que a gente fala que todo mundo tem o seu lugar. Você é uma pecinha dentro desse quebra-cabeça chamado mundo, planeta Terra. Você tem o seu lugar ali. E você saiu dali, não tá fora do seu lugar, esse quebra-cabeça fica falho. E isso é o sistêmico. Ele compreende que tudo está conectado. Sim, e Deus é isso. Ele habita em todos. Todos nós fazemos parte disso tudo aqui. Eu sou o todo está em mim. Então, se você vive uma vida focada em você, somente no seu esforço, na sua piedade, nas suas preferências, você não vive o propósito de Deus na sua vida. Porque existe um propósito de Deus para todos nós.
Cada um tem um específico, ok? Mas existe um propósito que está estampado na Bíblia e em várias religiões. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito de Deus para toda a humanidade. E depois você tem um propósito de vida sua, do seu talento, de levar também para o outro. Mas esse propósito, que eu vou chamar de um propósito universal, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma, isso é depositar sua fé em Deus. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, a minha fé não está na religião, está em Deus. E quando eu amo o outro como a mim mesma, daí cai julgamento, cai crítica, cai rejeição, cai desprezo. Que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, respeitar o outro, ter um amor incondicional pelo outro. Como que você ama o outro? Ah, eu amo, mas percebe, vamos ser sinceros aqui. No nosso dia a dia, volta e meia, alguém faz algo que a gente fica mal, que a gente critica, ou que não está de acordo com o seu jeito de pensar e com a sua opinião. Só que o sistêmico traz que todos nós somos iguais. O que nos diferencia é o nosso contexto. Sim, porque a Thaís aqui tem um sistema familiar, pai e mãe. E já tem um sistema também a partir que eu tive os meus filhos. Então, o meu contexto é de acordo com o que veio do meu sistema, com as histórias, com as vivências, com as crenças, lealdades e tudo mais. Esse é o meu contexto, que é diferente, vou colocar aqui, ó, bom dia, Pati, chegou. Diferente do contexto da Pati, que é diferente do contexto da Kelly, que é diferente do contexto da Gil. Nós somos iguais, mas o que nos diferencia é o nosso contexto. É por isso que num olhar sistêmico, quando você diz eu vejo você, quando você fala isso de alma realmente, você completa a frase assim, eu vejo você e se eu estivesse no seu lugar eu faria igual. Porque daí você está no contexto do outro. Você se coloca passando e vivendo tudo que aquele outro passou. Porque eu olhando o problema do outro, o desafio do outro, eu acho soluções assim. Por quê? Meu contexto é diferente. Mas e se você colocar e viver exatamente tudo que aquela pessoa viveu? Passar por tudo que ela passou? Você faria o mesmo. Então cai por terra o julgamento, que também está lá entre os 10 mandamentos. Não julgueis. Então, quando eu consigo amar o outro como a mim mesmo, eu falo que daí o mundo teria muito mais paz, né, e tudo mais, mas tem que começar em mim. Eu começo aqui, você começa aí, daí a gente vai formando uma egrégora, um mundo no qual a gente plantou algo bom. Bom dia, Cláudia, que bom você aqui. Fran também, bom dia. Então a gente não precisa só ficar esperando no outro, façamos nós a nossa parte. Então a gente vê nesses 3 alicerces aqui, tem um trecho bíblico de hoje que fala assim: assim permaneçam agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque é o que eu acabei de falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor é a base de tudo. Deus entregou sua vida por amor a nós. Quando nós amamos, o amor incondicional, eu falo que é algo muito difícil de acontecer. Mas ter um amor já é um grande passo. Que às vezes a pessoa fala incondicional. Gente, incondicional quer dizer é sem condições. Você ama exatamente do jeito que é.
A pessoa tendo a opinião que ela tem, sendo do jeito que ela agindo da forma que ela age, é incondicional, é sem nenhuma condição. Óbvio que é difícil. Até com os nossos filhos que a gente fala que ama incondicionalmente, a gente fala, mas eu não queria que fosse assim. Mas você podia pensar diferente. Mas você podia fazer assim. Isso já não é incondicional. É difícil, óbvio que é, mas eu amar. Já colocar isso como o primeiro, é a base desse tripé. Amar. Porque quando eu amo, eu consigo me conectar mais a Deus. Fé. E quem tem fé tem esperança. Por isso que tudo começa no amor. Então, são essas circunstâncias que nos sustentam. E o que é a fé, a esperança e o amor? Senão Deus. Esse Deus que habita em nós. Focar em Jesus, em Deus, para que a sua fé seja fortalecida, para que a sua esperança seja renovada e para que o seu amor floresça no dia a dia. É você focar nisso. Tá fazendo sentido aí? Quem aí tem fé, esperança e amor? Você precisa dizer que eu tenho, mas eu vou colocar isso ainda mais como alicerce da minha vida. Porque não são as circunstâncias que sustentam a sua fé. Quem sustenta a tua fé é Deus. Então foque em Deus e a sua fé, a sua esperança e o seu amor serão fortalecidos. Não é o outro, não é a religião, é Deus. É só Ele. Tem a passagem de hoje, falava pra gente ler Salmos 22. Nem vou ler o salmo inteiro, porque a primeira frase já é mais do que suficiente para vir de encontro com tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele é meu pastor, nada me faltará, tudo isso eu encontro onde? Em Deus. Por isso que eu falo é sobre espiritualidade. É a sua espiritualidade com Deus. É você trabalhar esse relacionamento íntimo com Deus. Se você sente a necessidade de frequentar uma religião, ou ir em uma pregação, ou caminhar na natureza, ou ler um livro, ou escutar um louvor, não importa. O que importa é você ter a fé, esperança e amor, ou seja, Deus diariamente na tua vida. Se Ele me sustenta, nada me falta com Ele é o meu pastor, então é isso que eu preciso fortalecer. E quando você tem isso fortalecido, quando você trabalha isso, você está trabalhando a sua espiritualidade. É o primeiro, um dos corpos nossos, né? Que é esse corpo espiritual. Aqui é um corpo físico. A gente não acaba aqui. Óbvio que não. Nós temos o mental, o emocional, o espiritual. Tem outros que a gente não vê, mas estão aqui. O primeiro é o espiritual, vamos colocar aqui. Então, se eu tô com uma fé abalada, se eu tô descrente, se eu tô frustrada, se eu tô revoltada com Deus, eu fiz um buraco nesse meu corpo espiritual. Nisso ele vai atingir o meu emocional. Do meu emocional vai atingir o meu mental. Do meu mental vai atingir o meu físico. Daí vem a doença. A hora que veio a doença ou a dor, a gente para olhar. Mas você já teve sinais muito antes. Seu mental deu sinal, seu emocional deu sinal, seu espiritual deu sinal. Mas eu não olho. Porque ainda não doeu. E talvez tenha que doer. Então que cresçamos ao ponto de eu perceber quando o meu espiritual já está dando sinal. E se chegou no emocional, bora lá.
Porque se chegou no emocional, se eu tô carregada emocionalmente, se a raiva me consome, vou trazer a raiva. Onde que está Deus ali? Onde está o teu amor ao próximo? Porque a raiva vem quando o outro te desagrada. Então, se o outro desagradou ver a raiva, o espiritual já foi abalado. Então, ver a raiva, um sinal. Comece a trabalhar a sua inteligência emocional. Porque trabalhar fé, esperança e amor é você trabalhar a sua inteligência espiritual. Você também precisa trabalhar a sua inteligência emocional. E existe um tripé que eu levo também para as pessoas, para aquelas que me acompanham, mentoradas e tudo mais. Posicionamento, teu lugar. Lembra, né? Somos todos conectados. Quem é você no quebra-cabeça chamado planeta Terra ou mundo? Qual é o seu lugar? Posicionamento. O outro é compromisso. Compromisso com você e com o outro. Quem não tem compromisso com si mesmo, com o outro, não faz nada. E o propósito morre com você. E o terceiro é o sucesso. O sucesso não é um palco. Um sucesso é uma realização como um todo. É você realmente servir com o seu propósito e chegar numa determinada idade, eu falo nem no fim da vida, que seja antes. Fala, caramba, eu impactei alguém. Eu vivo já um sucesso. Eu tenho satisfação com isso que eu faço. É sobre isso. Então, tudo existe uma tríade, pilares. Então, hoje eu trago os 3 pilares do espiritual, fé, esperança e amor, e os 3 pilares do emocional, posicionamento, compromisso e sucesso. Você também não vai ter sucesso enquanto você não se posicionar. Você não vai ter um compromisso enquanto você não tiver um posicionamento. E de nada adianta também você se posicionar se você não trabalhar o compromisso com você para ter o sucesso. E onde está o posicionamento? O posicionamento é você. Você com você mesma. O seu lugar na família. Da onde vem o compromisso? Vem o compromisso... Quem que assume um compromisso com nós, que nos carrega por mês? Isso vem da mãe. Isso vem do lado feminino. O compromisso te faz ter criatividade. Te faz projetar algo. E o sucesso vem do masculino, o pai, que daí te faz executar. Porque não é um compromisso com você e com o outro. Então esse sucesso, esse mundo vem do masculino. Por isso que é você, mãe e pai. E quem é eu? Posicionamento. Mãe, compromisso, pai, sucesso. Reflitam sobre isso. Se você ainda não está nesses 3 pilares, você precisa olhar para isso. Isso eu trabalho de forma profunda no emocional, sim, porque dentro do posicionamento tem o quê? Por que eu não encontro o meu lugar? Por que eu não me posiciono? Porque eu sou carregado de feridas emocionais, eu tenho bloqueios, eu tenho traumas, eu tenho crenças limitantes. E o que me impede de ter um compromisso comigo e com o outro e de viver o meu sucesso? Lealdades inconscientes, emaranhados, crenças limitantes. Por isso que eu trabalho nessa parte do emocional, dessas dinâmicas que estão acontecendo a nível de inconsciente. Algumas feridas emocionais te impedem de se posicionar. Talvez você conheça elas conscientemente e talvez nem conscientemente ainda você tenha. E enquanto estão no seu inconsciente, você fica, ai não, porque é difícil, tal. Vem pro consciente, caramba, eu tenho isso, vai lá e cura logo, ressignifica logo. Eu tenho uma lealdade com a minha mãe, eu tenho um emaranhado com o meu bisavô. E é por isso que talvez eu não tenha um compromisso com o outro. É por isso que eu não consigo ir adiante. E é óbvio que isso vai refletir no insucesso e fracasso. Então, se você vive uma vida de fracasso e insucesso, volta lá. Primeiro é você, o seu lugar. Mãe e pai, daí sim você consegue viver um sucesso, ter uma vida próspera e abundante.
Ninguém... Bom dia, Jussara, bem-vinda. Edna também. Você não segue enquanto não tiver esses 3 pilares, essa tríade muito bem fortalecida. E não é que de vez em quando não vai escorregar. Mas se você aprendeu o primeiro caminho, que é o mais difícil, quando qualquer outra coisa acontecer, você sabe onde se socorrer, você sabe qual é o caminho. Então é sobre isso. Você cuidar do seu espiritual, tendo fé, esperança e amor. E você cuidar do seu emocional, tendo posicionamento, compromisso com você mesmo e com o outro e sucesso. Aí sim você vai para um outro nível. Um outro nível não é arrogância, é sim um nível de expansão, crescimento e evolução. Para que você está aqui? O que você veio fazer? Fez sentido aí? Bom dia, que coisa boa. Quem aí se identificou? Qual foi a chave, a palavra que fez sentido para você? Falei no início da live, se algo faz sentido para você, escreve aqui. Talvez o que você escrever vai fazer mais sentido do que eu falei para alguém que lê. Porque de repente essa pessoa ela é mais visual do que auditiva. Ou seja, ela vira mais chave lendo do que escutando. Então você também pode ser esse instrumento aqui. Então escrevam aí o que você aprendeu, ou o que fez sentido hoje para você nessa live. Ou qual é a mudança que você deseja, o que você realmente quer para sua vida. Bom dia, Cláudia, bem-vinda. Sobre tudo isso que eu falei, ou nada fez sentido. Comecem, gente, a falar, comecem a se expressar. Essa foi uma ferida que eu curei, algo que eu ressignifiquei. E o quanto a minha vida começou a mudar depois que eu comecei a me expressar com posicionamento do meu lugar, respeitando ao outro. Mas eu preciso fazer o que me cabe. Olha lá, muito obrigada, Lu. Tudo fez sentido. Que bom. Fico muito, muito, muito feliz. Não guardem o que fez sentido aqui para vocês, só para vocês. Se o Espírito Santo me usou hoje, Deus me usou a palavra, esse livro, quem escreveu, eu tô vindo aqui compartilhando, quem recebe, leve isso adiante. Você também pode mudar a vida de uma pessoa ou tirar ela de um dia difícil, de um momento desafiante. Então seja um instrumento também na vida do outro. Conhecimento sem ação não vale de nada. Então o que fez sentido, o que trouxe de conhecimento para você hoje, leva adiante. Não importa de que maneira, mas leve adiante. Então eu desejo uma segunda-feira e uma semana de fé, esperança e amor. E é uma semana de posicionamento, compromisso com você e o outro e sucesso. Um beijo grande. Encaminhe, todos os dias tem sentido. Ressignificar. Muito obrigada, Flá. Gratidão, Jussara. Encaminhe a live para alguém. Falar, eu prefiro encaminhar do que falar. Tudo bem, não tem problema. É a forma como você leva. Tá joia? Um beijão. Até amanhã. Tchau, tchau.